Sadhguru, é aceitável visitar e passar tempo em templos ocultos no Himalaia. E por que a maioria dos templos ocultos está relacionada a deusas? Os templos Akam não são realmente feitos para o seu tipo normal de adoração. De qualquer forma, você precisa entender a diferença e a distinção entre adoração e oração. Talvez você apenas conheça a oração, pedindo a Deus, faça isso, faça aquilo. Na cultura de Shiva, é considerado obsceno pedir ao Criador que faça algo, como se ele não soubesse o que deve fazer. É considerado totalmente obsceno fazer qualquer pedido a Deus, porque se ele não sabe qual é o sentido de pedi-lo. Assim, a adoração é certo sistema elaborado e processo para criar uma determinada situação interna de si mesmo. A adoração, na Índia, envolve procedimentos elaborados que exigem uma enorme quantidade de aplicação mental. É uma certa sadhana, é uma espécie de kriya para um devoto. Quando dizemos kriya, karma significa ação que você pode realizar com seu corpo, sua mente ou sua emoção e é chamada de karma. Ação que é realizada internamente é chamada de kriya. Assim, uma atitude ou uma ação de adoração é uma kriya, uma ação interna realizada com uma atitude devota. Veja, agora você está fazendo a kriya da manhã. Não estamos pedindo devoção, porque é puramente técnico. Também funcionará porque você está no século XXI. Quando você vem no primeiro dia para o programa de yoga, secular, lógico e correto. Se eu lhe disser, veja, você deve fazer isso com devoção, muitos de vocês irão embora. Então, criamos kriyas que não precisam de nenhuma atitude particular, apenas precisam de foco. Isso é tudo. Neste momento, as kriyas que você está fazendo são desse tipo, que realmente não requer nenhum tipo de devoção. Apenas faça corretamente, funcionará. É muito técnico. Portanto, a adoração, ou o que nos referimos como puja, é uma kriya com devoção envolvida. É uma mistura complexa de certa tecnicidade e emoção. Emoção e tecnologia é uma mistura perigosa. A menos que seja tratada de forma muito adequada, não é. Se você manusear qualquer tecnologia com emoção, é perigoso? Não é. Sim. Qualquer tecnologia, se você a manusear emocionalmente, pode se tornar perigosa. É por causa disso que as pessoas que estão lidando com a tecnologia, tentando se libertar da emoção, se tornaram como gravetos secos. Eles estão com medo. Eles sabem que se a emoção entrar na manipulação da tecnologia, isso pode ser um desastre. Assim, eles não sabem como manter suas emoções afastadas em um determinado momento. Assim, eles destroem a emoção dentro deles. Eles se tornarão tão estéreis e quase desumanos de tantas maneiras. Mas puja é essa combinação perigosa. A adoração é essa combinação perigosa de tecnologia e emoção. Então, quando falamos sobre templos ocultos, a oração é sem sentido, porque é uma tecnologia, mas sem a atitude certa, pois é uma tecnologia subjetiva, mas não no mesmo contexto, ao qual nos referimos à espiritualidade. O oculto não é espiritualidade, o oculto é apenas tecnologia. Assim como hoje, você pode pegar seu celular agora mesmo aqui, de Pipilcote,
você pode falar com alguém nos Estados Unidos. Isto é tecnologia. O oculto é exatamente assim. Você pode falar com alguém nos Estados Unidos sem o celular. Um pouco mais de tecnologia. Isso acontecerá. Após algum tempo, à medida que a tecnologia evolui, agora, daquele instrumento de Graham Bell, chegamos a isso. Um dia chegará em que tudo isso não será mais necessário. Já, você sabe, eu tenho um mecanismo Bluetooth onde não preciso discar. Se eu apenas disser o nome da pessoa, ele disca para mim. Se eu disser ashram, irá para o número do ashram. Um dia chegará em que nem mesmo isso será necessário. Um pequeno implante aqui. Se quem quer que eu queira falar, em qualquer lugar do mundo, isso acontecerá. Sabemos que isso acontecerá. Então, o oculto é sem o chip azul. Você ainda consegue falar. Então, é apenas tecnologia. Você sabe, em um nível diferente. Só isso. Assim, de maneira semelhante. Alguém sentado em algum lugar, se pressionar um botão, pode te lançar para fora das pessoas, como um míssil. Sim. Assim como você pode falar com alguém nos Estados Unidos, alguém nos Estados Unidos pode lançar pessoas para fora do planeta. Da mesma forma com o oculto. Você poderia fazer certas coisas. É apenas pura tecnologia, física. É por isso que hesitei em usar a palavra subjetivo, mas ainda é subjetivo, porque você não está usando nenhum objeto externo. Você está usando seu corpo, mente e energia para fazer essas coisas. No final, não importa qual tecnologia, você está usando seu corpo, mente e energia, certo? Mas você está usando outro material para te servir. Mas é apenas usando sua mente, corpo e energia que você fez o celular ou o Mazel ou qualquer coisa, não é? Sim. Então, o material final ou fundamental que você usa para fabricar um celular ou qualquer peça de tecnologia é apenas o seu corpo, mente, sua energia, não é? Mas você está pegando algum material externo e usando-o. Inicialmente, se você quisesse fabricar um telefone ou um instrumento que você mesmo fez, precisava de tanto material. Agora você está usando apenas este material. Estamos tentando reduzi-lo ainda mais. Então, chegará um dia em que não precisaremos de nenhum material, será oculto. A ciência moderna e o oculto estão destinados a se encontrar em algum lugar. Se algumas pequenas mudanças acontecerem em certa compreensão do que é o que, assim, o oculto é puramente tecnologia. E o oculto está se tornando cada vez mais irrelevante a cada dia, porque a tecnologia moderna está avançando a um grande ritmo. Agora, para conseguir falar com alguém nos Estados Unidos sem o celular. Pode levar muita preparação e esforço. E, mesmo que você consiga contatá-los, eles podem dizer que é o número errado. Porque eles não te reconhecem. A maior parte do tempo sou rejeitado como número errado. Sei disso por experiência. Assim, o oculto está se tornando cada vez mais irrelevante, à medida que a tecnologia moderna se torna mais sutil. A necessidade pelo oculto diminuirá. Isso seria extremamente importante. Se você estivesse fazendo a Yatra Charadam a pé e não houvesse celular, nada. E você tivesse passado 2 anos longe da sua família para fazer essa viagem, então o oculto teria sido extremamente importante, não é? Que você pode apenas dizer à sua família, estou bem, e as pessoas citando. Sim, teria sido tremendamente importante, não é? Mas hoje, porque temos celular no bolso, não é tão importante aprender todas aquelas coisas sobre como contatar sua família assim. Hoje, temos um instrumento que todos podem usar, uma criança pode usar. Assim, o oculto se torna cada vez mais irrelevante, à medida que a tecnologia avança cada vez mais. Portanto, não perca seu tempo em templos ocultos.
Mas há certas outras dimensões do oculto que poderiam ser usadas como um trampolim para um processo espiritual, porque de muitas maneiras o oculto é o passo final da fisicalidade. O ponto mais sutil da fisicalidade é o que estamos usando. Veja, o físico pode ser usado de muitas maneiras. Por exemplo, se você considerar a tecnologia da informação, o que começou como uma tábua de pedra, agora se transformou em um pequeno chip azul, o que levaria uma montanha inteira a ser esculpida. Hoje está em um pequeno chip. Assim, o físico se tornou cada vez mais sutil, a dimensão mais sutil do físico quando você a utiliza. Chamamos de oculto. O oculto é usar os fenômenos mais sutis do físico, mas ainda assim físicos. Portanto, como é um último passo na fisicalidade, também pode ser usado como um trampolim para ir além do físico. Portanto, há uma variedade de mantras, práticas, diferentes tipos de adoração e diferentes maneiras de trazer à tona forças e formas que são formas muito poderosas. Muitas dessas deusas. Você sabe algo sobre Purusha e Prakruti? Purusha Prakruti significa, se você quiser colocar de uma maneira, é masculino. Prakruti significa feminino. Assim, ao tentar explicar a criação como ela é, aquilo que é a semente da criação é chamado de Purusha, é masculino, mas não tem um papel ativo na vida. É como o nascimento humano. O masculino apenas planta a semente, mas o resto da criação é todo feminino, não é? Assim, a deusa mãe, ou Parvati, ou Kali, é considerada Prakruti. Ela é toda a criação. Mas a semente para essa criação é Shiva ou Purusha. Isso pode ser explicado como Shiva Shakti ou Purusha Prakruti, Yin e Yang e tantas outras coisas. Não estamos falando apenas de dois aspectos da criação. Estamos falando da criação e da fonte da criação. Assim, a criação, toda a criação, é referida como feminina e a fonte da criação é referida como masculina. Shiva é inerte. Muito raramente ele entra em atividade. O resto do tempo ele está apenas inerte. Ele está em meditação. Ele nunca se move. Quando ele se torna vivo, ele se move de maneiras exuberantes. Mas caso contrário, ele é inerte. Mas Prakruti ou Parvati ou a deusa mãe está sempre ativa. As árvores estão crescendo, os cães estão latindo, as flores estão florescendo, os seres humanos estão nascendo. Tudo isso é Prakruti. Todo esse é o trabalho da mãe. Shiva é inerte. Às vezes ele fica ativo. Caso contrário, ele está sempre inerte. Porque é assim que a criação está acontecendo. Você deve entender que as forças fundamentais na existência são apenas personificadas. Estas não devem ser vistas como pessoas. Portanto, todo esse processo do oculto está relacionado com Prakruti. Nada a ver com Shiva. Shiva não está preocupado com o oculto. Embora ele seja um mestre do oculto, o ocultismo, as pessoas que praticam o oculto nunca adoram Shiva. Eles adoram Shiva à distância, mas sua adoração diária é apenas para a Devi ou a Mãe Deusa, diferentes formas. Assim, essas formas podem ser criadas. Esta é uma terra, isso esteve presente em todo o mundo, mas aqui eles criaram ativamente uma variedade de formas femininas que são muito poderosas. Por exemplo, agora, se você disser Kali, Kali não é apenas um ídolo. Muitos yogis e místicos trabalham para criar uma certa forma de energia que funciona de uma certa maneira e responde a um certo nome.
E, geralmente, eles criavam formas muito ferozes, porque uma coisa é que essas são pessoas ferozes. Eles não conseguem viver com uma mulher domesticada. Eles querem alguém realmente selvagem, então eles criaram uma mulher realmente selvagem. E essas são formas de energia que ainda estão vivas. Assim, eles respondem a um mantra particular. Quando criaram isso, aquela forma e um som específico foram associados. Portanto, aquele que usa aquele som ou mantra específico de uma maneira particular pode trazer à tona essa forma. E, usando essa forma sutil de energia, muitas coisas podem ser feitas. É sobre isso que toda a ciência do oculto se trata. Certos templos ocultos são criados para uma determinada forma e você pode invocar essa forma e fazer uma variedade de coisas. Acho que esse tipo de coisa tem sido falado de uma maneira diferente em outras culturas. Eles sempre acreditaram que um dia, quando você encontrar uma lâmpada e a esfregar, um gênio aparecerá. Assim, formas ocultas foram criadas assim. E mesmo hoje, as pessoas podem trazê-las para baixo e fazer uma variedade de coisas. Todo o sistema do Tantra é baseado nisso. Agores. Você já ouviu falar dos agores? Shiva é agore. A forma de yoga agori é muito orientada. Para isso, como você provavelmente sabe, temos planejado consagrar uma forma oculta em um canto do complexo de Analinga ela está em processo de criação. Ela ainda não nasceu, ela está em processo de criação. Chamamos ela de Linga Bhairavi, uma forma muito nova. Uma linga geralmente representa o masculino, mas ela é uma linga Bhairavi. Bhairavi significa que é feminino. Ela será de uma natureza diferente. Nós a criaremos lentamente. Ela está em processo de formação. Isso levará algum tempo. Ela responderá a um tipo particular de apelo. Se alguém souber como fazer o apelo necessário, ela responderá de forma significativa. Assim, você tem uma espécie de super tecnologia com a qual pode conseguir tudo o que deseja. Essa é toda a adoração à deusa. Há uma enorme cultura de adoração à deusa na Índia. Não apenas na Índia, em toda parte, na Arábia, na Europa, em toda parte, a adoração à deusa era a coisa mais proeminente. Até que essas religiões monoteístas surgissem. Todas as cruzadas e inquisições eram principalmente contra pessoas que adoravam a deusa. Você sabia? Você está ciente disso? Na Arábia, eles foram contra toda a adoração à deusa e queimaram todos os templos, porque na Arábia todos os templos eram de madeira e eles simplesmente queimaram muitos templos, centenas de templos, e na Europa fizeram a mesma coisa. Eles apenas tentaram banir completamente, você sabe, a deusa feminina do planeta, mas na Índia ela viveu e continua a viver. Em todos os outros lugares onde as religiões monoteístas dominaram, elas apagaram completamente a adoração feminina, uma coisa importante ou um ponto crucial que eles tinham contra a adoração à deusa, ou grupos de adoração à deusa, era: eles disseram que estavam fazendo o trabalho do diabo, porque estavam fazendo coisas que outras pessoas não podiam compreender ou entender. Eles podiam fazer coisas que outros não teriam meios de fazer. Isso significa que estavam envolvidos com o oculto. Como podiam realizar práticas ocultas, foram rotulados como adoradores do diabo e mortos, ou seus locais de culto. Foram queimados sistematicamente. Ao longo dos séculos, eles apagaram completamente isso. Eu acho que está totalmente ausente na Europa, exceto entre algumas tribos ciganas que o mantiveram vivo até hoje, que
São nômades que não ficam em um só lugar porque têm medo de perseguição. E eu acho que recentemente, aquele livro, muito mal informado e mal interpretado, chamado Código da Vinci, trouxe isso de volta. Está muito mal compreendido pelo escritor, mas ele está tocando na questão como tal. Isso é sobre demolir ou banir a adoração feminina. Isso não começou com qualquer coisa que surgiu, como a rosa e Jesus e tudo mais, foi até antes disso. Provavelmente, Jesus mesmo era isso. Mas essas religiões monoteístas que se organizaram foram, completamente, se livrar disso. Mas aqui nesta cultura, ainda é uma cultura muito forte. Mas mesmo hoje, mesmo aqui, tornou-se assim, as pessoas realizam a adoração diária de uma maneira um pouco clandestina, não muito abertamente. Por causa da sociedade, as pessoas se tornaram educadas. Qualquer coisa que não atrai a sua razão, elas querem destruir, você sabe. Por causa disso, a maioria dos templos de Davi realiza o núcleo de sua adoração de uma maneira muito clandestina, não conhecida pelo mundo exterior, apenas por um pequeno grupo de pessoas. Ninguém está sempre envolvido nisso. Porque, infelizmente, a sociedade se tornou tão dominada por homens. Quando digo dominada por homens, não quero dizer que o homem está dominando. Isso não é verdade. Quero dizer, a mente masculina é dominante. A mulher também se tornou um homem hoje. Essa é a coisa mais infeliz. As mulheres pensam que estão se tornando livres ao se tornarem como os homens. Esta é a escravidão mais horrível que uma mulher pode enfrentar. Não é. A mente lógica, a mente masculina está dominando o mundo. Uma vez que a mente masculina domina o mundo, tudo que não apela à razão será destruído, o que está acontecendo em todo o mundo. Aqui também está acontecendo, mas você não pode acabar com isso totalmente porque está muito enraizado. Ainda há algumas pessoas obstinadas como eu. Há muitos. Entre eles, você sabe, que ainda mantém o feminino muito vivo dentro de si. Há muitos, muitos deles. E eles manterão isso vivo. Mas eu acho que essa adoração feminina, ser mainstream, eu acho que acabou no mundo. Nunca será mainstream. Sempre estará em algum lugar clandestina.